Chegou a hora de saber as notícias do plenário Ulisses Guimarães desta quarta-feira, o primeiro dia com a liderança do governo sob o comando do deputado Arlindo Quinalha. Fabrício Rocha acompanhou, está lá no Salão Verde e traz as informações para a gente. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Sandra. O primeiro ato oficial do novo líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Arlindo Quinalha, ex-presidente da Câmara, foi uma reunião com os líderes da base governista. Essa reunião estava marcada inicialmente para amanhã desta quarta-feira e foi adiada para as 3 da tarde. E no meio da tarde, realmente, é que saiu alguma definição sobre o que seria votado nesta sessão da quarta-feira, para a qual estava sendo aguardada a votação da Lei Geral da Copa do Mundo, a polêmica Lei Geral da Copa, que acabou pela decisão dos líderes, que foi anunciada ao fim dessa reunião, sendo adiada essa votação com um ponto importante. O governo concedeu naquele ponto da lei que tratava da venda de bebidas alcoólicas nos estádios onde serão realizados os Jogos da Copa do Mundo. O governo entende que isso não era mais um compromisso que tenha sido assumido em algum ponto da negociação com a FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Vamos ver o que os líderes disseram no final da reunião. Está havendo um amplo consenso relacionado a essa matéria. O relator está fazendo os ajustes para o plenário e uma das matérias que estava se avizinhando como bastante polêmica, que é a questão da liberação da bebida no período da Copa, há um entendimento que o governo brasileiro não assumiu este compromisso com a FIFA. O que existe é uma relação comercial da FIFA com seus patrocinadores. E todos sabem que há uma legislação brasileira, que é o Código do Torcedor, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Então, essa excepcionalidade não há um compromisso do governo brasileiro em relação a isso. É uma prerrogativa, portanto, do Congresso e da Câmara Federal. Compete aos deputados a votar ou não essa questão dos patrocinadores de permitir a venda de bebida alcoólica no período da Copa do Mundo. A tendência é retirar. Ficou claro que o governo não assumiu esse compromisso. A partir daí, nós fizemos questão de aferir a opinião dos líderes da base do governo. Por praticamente, eu acho que foi por unanimidade, posso estar falhando, a partir desta situação, no mérito, todos os partidos se posicionaram contra. É bom esclarecer que se isso vier a acontecer, o relator tirar do seu parecer, porque o relator também estava entendendo que era um compromisso de governo, então serviu até para o relator. Ainda há a possibilidade da FIFA negociar nas unidades da federação, ou seja, hipoteticamente, se algum estado quiser negociar com a FIFA e permitir a venda durante um mês, haverá essa possibilidade. Nós tivemos várias falas de vários líderes dizendo que tinha a mesma informação, inclusive eu. O tempo inteiro conversando com membros do governo, com o ministro Aldo, dizendo que aquilo ali era compromisso do governo. Tanto é que o texto original do governo suspende o artigo 13A do Estatuto do Torcedor, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas. Então estava todo mundo entendendo, tanto no texto quanto nas falas do governo, de que estava permitido para cumprir o compromisso com a FIFA. Houve agora a mudança de posição do governo. Então, eu posso ter essa interpretação. Ou eu fui induzido ao erro ou o governo mudou de posição. Acho que o governo mudou de posição nesse momento. Com esse adiamento da votação da Lei Geral da Copa do Mundo, os deputados decidiram colocar em pauta, na sessão desta quarta-feira, 3 projetos de lei, alguns já tramitando há muitos anos, há mais de 10 anos, aqui na Câmara. Eram 3 projetos. O primeiro sobre a criação do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Os deputados fariam a segunda votação desse projeto, já que ele passou pelo Senado e está voltando com emendas feitas pelos senadores. Um outro projeto que
internaliza crimes, né, tipifica crimes na lei brasileira previstos no Tratado Internacional de Criação do Tribunal Penal Internacional, que prevê que esses crimes poderiam ser julgados no Brasil mesmo e, caso não viessem a ser julgados pela justiça brasileira, aí sim esses crimes seriam julgados pelo Tribunal Internacional. São crimes de guerra, como genocídio, enfim, outros parecidos dessa categoria. E também um projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista, com adicional de penosidade e com a possibilidade de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. Mas essas votações todas foram canceladas. Foi aprovada apenas a urgência desse projeto que regulamenta a profissão de motorista e foi aprovado também a recondução ao Conselho Nacional do Ministério Público de Luiz Moreira Gomes Júnior na vaga da Câmara dos Deputados no CNMP. Além disso, foi aprovada, e sim, na sessão ordinária, uma medida provisória 550. É uma medida que faz parte do programa Viver Sem Limite, do Plano Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Como nós podemos ver em algumas imagens dessa sessão de votação, né? A relatora foi a deputada Mara Gabrilli, que há 17 anos é tetraplégica devido a um acidente automobilístico, e ela foi muito aclamada, se mostrou muito querida por todos os colegas deputados, que todos demonstraram interesse em discutir o projeto, em propor, fazer sugestões de mudanças, algumas coisas importantes que foram acrescentadas ao projeto original, ao texto original da medida provisória, e nesse projeto de lei de conversão, criou-se, portanto, uma lei, que agora vai para o Senado Federal, que permite ao governo subvencionar para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica repassar 25 milhões de reais em um ano, e esse valor é reajustável a cada novo ano, para empréstimos para pessoas físicas, né, portadoras de deficiência, que queiram adquirir produtos tecnológicos para tecnologias assistivas, né, coisas como, por exemplo, equipamentos para leitura de voz ali para quem tiver algum problema de visão, por exemplo, pessoas que queiram adquirir uma cadeira de rodas especial. E para falar um pouquinho sobre essa medida provisória, nós temos justamente a relatora, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que está aqui com a gente, cansada já que o dia foi puxado. Mas, deputada, muito obrigado pela paciência de esperar aqui pela nossa entrevista no Câmara hoje. E eu queria perguntar para a senhora, uma das mudanças importantes que a senhora colocou foi justamente a possibilidade de esse valor de 25 milhões de reais ser reajustado a cada novo orçamento que passar pela Câmara, passar pelo Congresso Nacional. 25 milhões é suficiente para atender as pessoas com deficiência, a demanda que essa nova lei deve trazer? O que dá para fazer com isso e qual a expectativa da senhora em relação a novos valores, a reajuste disso tudo? Olha, tudo isso é muito novo para todo mundo, para o governo, para as pessoas com deficiência, porque nunca houve um programa desse que desse uma linha de crédito para compra de tecnologia assistiva. Então, o que acontece? Os 25 milhões são referentes à subvenção que os bancos públicos irão fornecer para a linha de crédito. No total disso, serão 100 milhões utilizados para financiamento. É um valor grande e a gente não sabe qual vai ser a reação hoje do público brasileiro, do tomador do crédito. Então a gente vai esperar, eu acho que um primeiro ano de laboratório é importantíssimo e como já foi colocado na medida provisória, foi um trabalho que a gente fez para acrescentar, para deixar a medida provisória com uma qualidade maior, preparada para o público que merece essa medida provisória, a gente vai ver o que vai acontecer no primeiro ano, né, para conseguir evoluir. Então, ela pode ser valorada, né, a gente autoriza pela medida provisória esse valor começar a crescer. E ele fica, no mínimo, o valor de 25 milhões para a subvenção. Deputada, e a senhora, também o partido da senhora, o PSDB, estava defendendo que houvesse uma redução tributária para os microempresários que pudessem produzir esses equipamentos no Brasil. Não foi possível incluir isso na medida provisória, mas a senhora acha que é um assunto importante, deve ser discutido mais para frente?
deve ser discutido mais para frente, mas talvez ele possa ser discutido em outras questões, né? Até um outro programa do governo federal, que é o Brasil Maior, uma emenda de minha autoria, faz incentivos à indústria brasileira que produzir tecnologia assistiva, né? Eu não acho que no momento a microempresa ou mesmo as instituições possam ser as tomadoras de crédito e dividir com a pessoa física essas linhas de créditos. Num primeiro momento, acho que a gente tem que sentir o consumidor final mesmo, a pessoa com deficiência, para ver a necessidade, o tamanho da necessidade. E como essas tecnologias estão sendo criadas, elas vão mudando, é importante que tenha essa valoração. Agora, importante também a gente incentivar a indústria brasileira de produção de tecnologia assistiva. Mas eu acho que a linha de crédito, por enquanto, tem que ser da pessoa física. Deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, muito obrigado pela entrevista aqui, pela participação no Câmara hoje. E, portanto, ainda tem uma outra medida provisória, a 549, que faz parte também do programa Viver Sem Limite, mas para essa medida provisória ainda não há acordo. Ela trata da isenção de PIS e COFINS para produtos de tecnologia assistiva importados. E com o adiamento das votações da semana, fica novamente a expectativa de que na semana que vem haja a votação da Lei Geral da Copa do Mundo e também do Código Florestal. Sandra. Obrigada, Fabrício, pelas informações e também a deputada pelas informações aqui no programa Câmara Hoje.